Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui para falarmos um pouco mais sobre nós, espíritos encarnados, sempre com a visão voltada para a doutrina espírita. Irmãos, eu vou falar um pouco de quantos de nós, seres humanos, somos hipócritas. Mas tem aquele que é hipócrita e sabe que está sendo hipócrita sobre qualquer assunto ou contexto, não é verdade? Mas tem muitos mais hipócritas inconscientes, ou seja, não tem a menor ideia que ele está sendo hipócrita, né? Eu acredito que o ser humano, na atualidade, com raras exceções, bem raras, podemos dizer assim, todos somos hipócritas, porque a gente prega uma coisa, né? Prega muito, e no final pratica aquilo que a gente tanto condena, que vai de contra a nossa pregação, não é verdade? A gente, às vezes, critica o corrupto, o ladrão, criticamos os governantes, criticamos os assassinos, enfim. Mas muitas vezes a gente acha que nossos pequenos atos imorais não são motivos de crítica, ok? Então, irmãos, isso é uma hipocrisia, querendo ou não. Vou dar um exemplo. Se eu critico um presidente da República, ok? Seja ele qual for o presidente. Não estou me referindo especificamente a ninguém, nem àqueles que estão disputando a presidência atualmente. Esse não é o meu propósito. Mas vamos lá, profundamente estudando dentro da doutrina espírita. Se nós somos espíritos e que antes, estou falando tudo dentro da doutrina espírita, ok? E se antes da gente reencarnar na vida atual, por que será que nós não fizemos a escolha de nos tornarmos um presidente da República? Ou será que a maioria de nós não queríamos ser, porque já sabíamos de antemão que não teríamos capacidade de fazer as coisas corretamente? Porque é um cargo difícil, é um cargo de uma responsabilidade muito grande, ok? Ora, se nós não fizemos esse pedido, se nós não queríamos ser um presidente, por que então a gente critica os presidentes da atualidade, da nossa vida atual? Todos aqueles que já passaram, e aqueles que estão passando, e aqueles que virão. Como se nós fôssemos fazer melhor do que eles. Como nós podemos dizer isso se nós sequer optamos por nos tornarmos um presidente? Olha, estou falando dentro da ideia espírita, porque todos nós sabemos que antes de reencarnarmos, temos uma programação toda feita que nós participamos da escolha dessa reencarnação. Não é novidade para espírita nenhum isso. Nenhuma. Não é nenhuma novidade para o espírito isso que eu estou falando. Para quem é espírita conhece muito bem quais são os ensinamentos que recebemos. Ok? Ora, se a gente não escolheu, não fez a escolha de nos tornarmos um presidente, é porque já sabíamos que não tínhamos capacidade, ok? E se a gente não tinha capacidade, que direito moral nós temos de criticar, de ofender, de querer rebaixar aqueles que estão ocupando o cargo que nós negamos? Não é verdade? Então, irmãos, é uma hipocrisia nossa, ok? Isso acontece por todo o planeta, mas nós não nos apercebemos disso. Quando nós falamos, mesmo dentro da doutrina espírita, a gente ouve muito falar isso, sobre a lei de ação e reação, quando uma pessoa nasce sob certas condições,
é porque Deus está castigando alguém. Nós esquecemos que a doutrina ensina, aliás, não só a doutrina, né, espírita, mas como toda a religião ensina, que Jesus deu como um comportamento moral nosso que perdoássemos até o nosso inimigo, e não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Né? É um comportamento moral do homem. Um homem, que somos nós espíritos, ainda no processo inicial de aprendizagem, mas temos isso como uma obrigação moral de praticarmos. E, no entanto, ainda acreditamos que Deus castiga alguém. Ora, peraí. Se eu tenho obrigação de perdoar, qual seria a obrigação então de Deus? Se eu tenho obrigação de perdoar, não 7 vezes, 70 vezes 7, qual a obrigação de Deus de perdoar aquele que tenha cometido qualquer tipo de crime? E quantas vezes? Por que nós espíritas somos hipócritas? Porque falamos que se alguém nasce sob certa condição é castigo. Ele está sendo castigado por uma coisa que ele fez, o que não é verdade. Somos hipócritas quando escondemos as verdades que nossos pensamentos nos acusam. Sabemos que nós, antes de reencarnar, fazemos nossas escolhas, né? De nascer dessa forma ou daquela. Dentro da doutrina espírita, os espíritos nos esclarecem que muitos, a maioria, reencarna sob as condições da sua própria escolha. E que a reencarnação compulsória, aquela reencarnação que o espírito não tem, não digo o direito de escolher, não é bem o termo, mas ele reencarna sem fazer escolhas, essas reencarnações são raras. Ok? São bem raras. E esses espíritos que nascem sobre essas condições não duram muitos anos de vida. Não é verdade? Isso é que a doutrina nos informa. Mas nós negligenciamos essas informações e falamos, comentamos, que muitos nascem sob certas condições porque está sendo castigado. Somos hipócritas, porque isso não é verdade. Somos hipócritas porque nós nos achamos melhores, como se nossa vida nós nascêssemos somente para perdoar, é ser hipócrita, porque nós não nascemos só para perdoar, nascemos principalmente para sermos perdoados. Não é verdade? Se estamos num processo evolutivo, bem no início, é lógico que temos muito mais para sermos perdoados do que para perdoar. É ser hipócrita, se achar melhor do que o outro. Não é verdade? Mas nós nos achamos, somos hipócritas ou não somos? Não é verdade? Então, irmãos, eu sou espírita, sei o quanto eu sou hipócrita, e tem momentos que eu sou até mesmo sem saber. Mas é de nossa obrigação ficar procurando saber dos nossos erros, não do erro dos outros. Sabemos das nossas imperfeições, não das imperfeições alheias. Sabemos darmos valor à ajuda que recebemos e não darmos valor à ajuda que praticamos. Sempre fazemos o contrário. Negligenciamos o auxílio que recebemos e damos um valor espetacular na migalha que cedemos para os nossos irmãos. Nada disso irá nos elevar, tudo hipocrisia. Então, irmãos, da mesma forma que eu já ouvi muitos espíritas já falar, eu já falei para vocês, eu sou espírita e frequentei por muitos anos a doutrina. E já ouvi muitos espíritas já falarem que a justiça de Deus demora, mas não falha, desejando que aquele que fez o mal venha apagar o mal que fez. Alguns falam, ele nasceu dessa forma para pagar o castigo.
pelo qual fez o outro sofrer. Mas essa ideia não nos leva à ideia da vingança? Que Jesus, aliás, condenou tanto a vingança, né, nas pregações de Jesus, que nós não nos vingássemos dos outros, que a vingança é um dos piores sentimentos que existe, não é verdade? Então, a pessoa nascer sob certas condições de dificuldade, se fosse obra de Deus, não seria de uma certa forma uma vingança de Deus para com seu filho? Irmãos, somos hipócritas. Criamos os nossos filhos muitas vezes e dizemos: ah, meu filho, eu tenho que cuidar e criar, educar. É verdade. Mas por que então, quando o filho cresce, a gente exige dele a gratidão? Somos espíritas e exigimos a gratidão. Somos hipócritas, que pregamos uma coisa e fazemos outra. Se nós fizermos alguma coisa pelos nossos filhos por interesse, quando Jesus fala, aquele que quiser a recompensa na terra, se fazer ser reconhecido pelo bem que fez, pode ter certeza que já recebeu a sua recompensa e não receberá no céu. O espírito estuda isso, sabe disso, mas negligencia, é hipócrita, porque quer receber a recompensa do filho aqui na terra. Exige. Não é verdade? Então, irmãos, essa nossa conversa é curta, não vai ser muito longa, e volto a pedir a vocês, ouçam até o final, meus filhos, para que vocês possam entender a minha ideia na sua totalidade. Ok? Então, irmãos, vamos entender que todos nós estamos aqui para aprender. Você, eu, os outros. Aprender a sermos melhores para com o próximo. E só tem um jeito de fazermos isso. Nos melhorando dentro de cada um de nós. A melhora do outro depende do outro, não de você. Ok? Faça o seu trabalho da melhor forma possível de coração. Não espere receber, nem mesmo dos céus, qualquer tipo de recompensa. Porque por mais que você fizer, por mais que eu fizer, jamais conseguiremos dar a Deus a milésima parte de tudo que Ele nos dá. Nunca daremos àqueles que estão superiores a nós, nos ajudando 24 horas por dia, tudo aquilo que eles nos dão. Então, meu irmão, fica a dica de hoje. Gratidão sempre. Obrigado.